Graça e paz, meu querido, minha querida, você que está aí nos assistindo mais uma vez, nos dando essa oportunidade de poder ministrar na sua vida, eu agradeço muito, porque para mim é um privilégio sempre muito grande poder ministrar a palavra de Deus, porque tenho recebido do Senhor e é uma bênção poder liberar de graça aquilo que nós temos recebido. Palavra do Senhor e tem nos abençoado e transformado nossas vidas. E assim também eu peço que Deus abençoe e transforme a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, as suas relações pessoais. Deus esteja no controle de tudo. E eu quero te pedir também uma outra coisa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá? Dessa parte vermelhinha onde tem inscrever, inscreva-se, acione o sininho, balançando, né, para que você saiba quando sair um vídeo novo e compartilhe com as pessoas. Não esqueça também de deixar o seu like e também de fazer um comentário também. Nos siga no Instagram, @ap.renato, para receber mais conteúdos. Queridos, o que eu quero compartilhar com você nesta noite é a respeito de algo que me parece vir logo em sequência aquilo que a gente tem falado, né? Nós falamos a respeito de arrebatamento, depois falamos um pouquinho de grande tribulação e aqueles que vinham da grande tribulação nos nossos vídeos, e aquilo que estabelece exatamente o passaporte, vamos assim dizer, para o arrebatamento e depois para aqueles que vieram na grande tribulação, o passaporte seria a santidade, seria estar com o Senhor Jesus, custasse o que custasse, e essa santidade também pode ser expressada através do não pecado, através de vencer o pecado. E é exatamente sobre isso, sobre vencer o pecado, que eu queria falar com você nesta noite. O pecado, para ser bem mais exato, tem um conceito muito interessante. Eu não vou me deter tanto a questão do pecado no grego quanto no hebraico, são as línguas originais principais, mas eu quero falar para você que o pecado é errar o alvo, é a decisão de fazer algo, de ter algo, de ser algo que vá de encontro à palavra de Deus. E é nesse sentido que eu quero falar com você, porque o pecado, ele precisa ser identificado e ser vencido de uma maneira bastante racional, inteligente. Veja só, quando Deus começou a falar com Israel a respeito daquilo que ele queria para Israel como nação, como a portadora da mensagem de redenção, da chegada do Messias e da vinda. Israel nasceu para ser o portador da chegada do Messias, da vinda do Messias, e para abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Deus falou isso com Abraão. Então, nesse primeiro momento, Deus encontrou um povo extremamente com dificuldades extremas de entender coisas espirituais. Era um povo politeísta, era um povo que veio de terras politeístas, e apesar de ter tido uma experiência com Deus, o Deus verdadeiro, tiveram muita dificuldade de romper com o politeísmo para ficarem apenas com o monoteísmo. E nesse contexto de dificuldade, Deus deu a eles a palavra e foi muito literal na questão da palavra. Deus foi muito
racional, de uma maneira bem inteligível para eles, para que eles pudessem se manter até a chegada do Messias. E nesse primeiro momento nós chamamos que o que Deus mostra para eles como para ser evitado o pecado, esse pecado tem uma característica muito interessante. Ele tem uma característica social, nós dizemos em teologia, ou seja, o pecado para o judeu passou a ser, então para ele, no entendimento dele, o pecado passou a ser algo que eu faço. Então, se eu não fizer, eu não pequei. Quando o Senhor diz assim, não matarás, ok, mas eu estou no meu coração com um desejo de morte terrível contra o meu vizinho, e eu sonho, tenho assim, sabe, desce assim a saliva de vontade de matar, e aí tem um determinado momento que eu chego lá na porta da casa e pego um pedaço de madeira e me levanto e vou bater. Até aí, para o judeu, eu não pequei. Então alguém chega e diz, não faça isso. Ok, deixo lá. Ninguém pecou, não houve pecado. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus transiciona um pouquinho essa visão deles a respeito do pecado. E aí o Senhor vai falar do pecado numa perspectiva psicológica. E aí Deus diz assim, através do Senhor Jesus, né? Deus diz, olha, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então não há necessidade da conjunção carnal especificamente para haver um pecado de adultério. Basta simplesmente a intenção do coração, o desejo, a maquinação. Então aí eu estou diretamente ligado ao pecado psicológico. E Jesus tentou introduzir essa visão, essa perspectiva, e não foi bem recebido. Então os judeus tiveram muita dificuldade para transicionar, porque eles estavam tão bitolados naquela visão social do fazer. A própria lei, ela é extremamente ativa ou reativa. Ela começa, não farás isso, não farás aquilo, não dirás isso, não aquilo outro. Então é uma imposição legal, uma imposição de normas. Então se eu cumprir aquela norma, eu estou sem pecado, mas nem sempre. Então nem sempre era assim o desejo interno. Depois que Jesus ressuscitou, a unção do Senhor veio para os apóstolos e Deus começou a ministrar muito a respeito da questão do pecado, e Deus usou o apóstolo Paulo para falar sobre o pecado do ser, ou o pecado ontológico. O que é isso, apóstolo Renato? Paulo diz o seguinte, está lá em Romanos 7, que ele olha para o seu corpo e vê nos seus membros uma outra lei, uma lei que o impulsiona para o que é errado, para o pecado. Está aqui, está nos membros, está no sangue. Na minha perspectiva, isso eu estou falando, apóstolo Renato, eu entendo como sendo um gene do pecado. Então, essa transmissão do pecado, ela sempre foi genética, um gene que nós herdamos de antepassados até Adão e Eva. Então, há um momento em que esse gene se manifesta. Então, nem sempre, às vezes eu não estou diante de uma mulher que é bonita, é uma mulher escultural,
mas de repente não tem mulher nenhuma, não tem nenhuma figura, e eu sinto um desejo enorme, de luxúria, batendo forte nos meus membros. E aí eu preciso entender uma coisa: isso também precisa ser confessado, deixado, e que a misericórdia do Senhor apague. Então, todo o pecado, em todas as suas estruturas, eles precisam ser confessados e deixados. Antes de ficar preocupado com a data de Jesus que vai voltar, a data de quem vai para a grande tribulação, preocupe-se em andar em santidade. Isso vai agradar o Senhor muito mais do que você ficar preso a datas. Sobre pecado, era isso que eu queria falar. Deus abençoe você. Shalom.